O tema dessa noite é sinais do fim. Mas fim de quê? Como será o fim? O interessante é que eu ouvi pela primeira vez falar de volta de Jesus quando tinha lá meus 18 anos. E isso me surpreendeu bastante, porque eu cresci num lar cristão, não adventista, mas eu nunca tinha ouvido falar em volta de Jesus. E quando ouvi isso, quando tomei conhecimento dessa mensagem bíblica, eu fiquei maravilhado. Porque pensei, quer dizer que aquele Jesus que morreu pelos pecadores, o Jesus que já me fascinava desde a minha infância, o Jesus que no Natal a gente celebra como o menino Jesus, né? Que nasceu na manjedoura, viveu como uma pessoa tão boa, fez milagres, curou, ressuscitou mortos e foi para o céu, não vai ficar lá para sempre? Ele vai voltar para buscar aqueles que o aceitaram, aqueles que o amam? Foi muito bom saber disso. Talvez vocês que são adventistas ou evangélicos, né, de longa data, talvez até de nascimento, para vocês não seja assim grande coisa, não traga tanto impacto, né, uma revelação como essa. Mas para alguém que nunca tinha ouvido falar sobre isso, realmente foi muito impactante. E se nós cremos neste livro, e eu creio que nós todos aqui cremos nesse livro, não tem como a gente pensar diferente, porque, segundo alguns estudiosos, há cerca de 2.500 referências à volta de Jesus na Bíblia, diretas ou indiretas. Mas, sem dúvida, a mais significativa delas, a gente encontra lá, em João 14, 1 a 3, e eu te convido a abrir a Bíblia nessa passagem, João 14, 1 a 3. Eu disse a vocês que são cerca de 2.500 menções diretas ou indiretas à volta de Jesus. Mas eu quero começar com essa porque foi o próprio Jesus quem disse isso, quem prometeu isso. E são palavras realmente muito confortadoras. Porque, pensa comigo um pouco. Jesus veio, morreu pelos pecadores, foi um tremendo modelo de conduta também para nós, é o nosso Redentor, mas 2.000 anos já se passaram desde a morte dele, e parece que as coisas continuam as mesmas, né? Ainda existe morte neste planeta, ainda existem doenças, ainda existe solidão, desespero. Certamente, neste exato momento, há pessoas tirando a vida, porque não veem mais perspectiva neste mundo. Há pessoas que passam fome, pessoas que estão vivendo uma situação terrível nesse exato momento. E para muitas dessas, talvez, aquilo que Cristo fez na cruz há 2.000 anos, parece que não fez muito sentido, porque as coisas continuam as mesmas. E não faria mesmo sentido Jesus vir à Terra, morrer por nós, e nos abandonar nesse planeta que se destrói. Era preciso que esse plano de resgate tivesse algo mais do que a morte de Cristo. E esse algo mais está aqui em João 14, 1 a 3. Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Graças a Deus por essa promessa. Sabem, os discípulos já estavam sentindo no ar alguma coisa triste, a despedida de Jesus. E Jesus, percebendo ali esse ar de tristeza, esse clima de despedida, ele diz essas palavras para os seus seguidores, seus discípulos: não fiquem preocupados, não fiquem com o coração tão pesado, porque embora eu vá para o meu Pai, eu voltarei. E eu voltarei para levar vocês para onde eu estou. Onde eu estiver, vocês também estarão. E Ele está onde hoje? No céu. Então a grande promessa, sem dúvida a promessa mais importante, maravilhosa que há na Bíblia, além da salvação, é claro, é a de que esse Cristo, que hoje está no céu, vai voltar para nos levar para lá.
vai nos resgatar. Além de Cristo, quem mais prometeu que ele voltaria? Vários outros, mas eu acho que essa promessa também é significativa. Lá em Atos, avance um pouquinho aí na Bíblia, Atos capítulo 1, versos 10 e 11. Além de Cristo, nós encontramos também outros seres celestiais fazendo a mesma promessa que Cristo fez. Como se não bastasse já o próprio Jesus dizer isso, né? Porque ele nunca mentiu. Tudo que Jesus prometeu, ele cumpriu. E não vai ser diferente com relação a essa promessa que acabamos de ler, né? Eu voltarei e vos receberei. Mas além dele, eu gosto de Deus porque Deus ele gosta de reafirmar nossas convicções. Quando você faz um ano bíblico, né? Quando você lê a Bíblia de ponta a ponta, você percebe quantas vezes Deus fala, não temas, não temas. Ele gosta de repetir isso para nós. Eu te amo, eu te amo. Deus gosta de repetir isso para nós. E a promessa de sua vinda é uma dessas repetições. E que bom que é assim, porque isso nos enche cada vez mais de esperança. A cena aqui, só para contextualizarmos, é a seguinte. Jesus havia passado 40 dias com seus discípulos na terra e chegaram ao momento da despedida. Ele precisava voltar para o Pai. Ele iria agora prosseguir seu ministério em favor da humanidade, mas no santuário no céu. E enquanto subia, eu posso imaginar a cena, ele olha para baixo e vê seus filhos com lágrimas nos olhos, com um rosto cheio de saudades. E ele então pede que 2 anjos da comitiva que o estava recebendo desçam para confortar os discípulos. Querem ver o que os anjos falaram? Versos 10 e 11. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco, na verdade 2 anjos, se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Amém? Que promessa, hein? Agora 2 anjos, além de Cristo, vêm até os discípulos para confortá-los com esta palavra que nos conforta também. Não fiquem tristes. Esse mesmo Jesus que subiu para o céu, voltará do mesmo modo como vocês o viram subir. De que modo? Pessoalmente, ele mesmo, em carne e osso, entre nuvens e rodeado de anjos. Então a vinda de Cristo será como foi a sua ida para o céu, visível. Ele mesmo, em pessoa, virá para resgatar seus filhos. Como é bom saber disso, né? 2.500 promessas dessa natureza. Eu ficaria só com essas 2, porque eu acho que basta, né? O próprio Cristo garantiu, prometeu, nunca mentiu, e além disso, 2 anjos desceram do céu para confortar seus discípulos, dizendo que ele voltaria do modo como subiu. Não fiquem tristes. Você consegue imaginar por que os discípulos pregaram com tanta garra, com tanta convicção? Por que eles deram a vida por essa mensagem? Você consegue imaginar por quê? Um dos motivos era saudade. Eles sabiam, porque em Mateus 24, daqui a pouco vamos ver essa passagem, Jesus disse que uma das profecias, um dos sinais que anunciam sua vinda, seria justamente a pregação do evangelho em todo o mundo. Então os discípulos certamente pensaram, vamos pregar com tudo, né, com todas as forças, para que o mundo conheça essa mensagem e o nosso mestre possa voltar logo, porque nós não aguentamos de saudade. E eles morreram por essa mensagem. Eles deram a vida por essa mensagem. Mas não apenas pela saudade que tinham, mas pela certeza que alimentavam no coração. Que certeza? De que aquele Cristo, aquele Jesus que está no céu é uma pessoa real. Mas por que real? Porque eles tocaram nele. Eles o abraçaram. Eles comeram com ele. Na Santa Ceia, João estava ali do ladinho de Cristo, encostado nele. Então, quando João escreve sobre Jesus na Bíblia, ele não está escrevendo sobre uma figura mitológica. Não está escrevendo sobre um grande líder, não. Ele está escrevendo sobre um Deus que se fez carne e osso. Morreu por eles, por nós também. Foi para o céu e é real. Cada vez que Pedro, Mateus, João, Tiago oravam a Deus, eles sabiam que no santuário celestial há um intercessor real.
Eles sabiam que a fé que eles tinham era verdadeira, real e palpável, porque Jesus é palpável. Deu para entender? Se a nossa fé for desse nível, nós também vamos pregar com todo entusiasmo. Porque nós precisamos entender que a nossa religião é uma religião que existe, o cristianismo existe, porque o nosso Deus é um Deus vivo, real e palpável. Não é uma filosofia apenas, não é uma ideologia apenas. É uma religião de um Deus vivo e real. Quando você ora a Deus, quando você busca a Deus em oração, tenha certeza de que lá no céu há uma pessoa em cujo peito bate um coração de carne. Porque Jesus, por amor de nós, resolveu manter seu corpo na sua ascensão. Ele se identifica conosco, porque Ele é Deus conosco. Não é bom saber disso? Essa é a promessa que deve arder em nosso coração. Agora, quanto tempo falta? Será que dá para ter uma ideia de quando a nossa saudade realmente terá fim? Já ouvimos tantas vezes falar disso, né? Eu já estou nesta igreja há cerca de 20 anos. E desde então tenho ouvido falar da volta de Jesus. Não perdi a esperança, porque 20 anos não são nada, na verdade, né? Mas será que hoje a minha convicção é mais forte do que há 20 anos? Eu quero lhes mostrar algumas coisas a respeito do que a Bíblia fala sobre os sinais e depois coisas que estão acontecendo exatamente em nosso tempo. Vamos à Bíblia de novo? 2 Pedro capítulo 3, versos 3 e 4. Esse é um sinal interessante porque ele se cumpre todos os dias. Toda vez que alguém ri de você, quando você fala da volta de Jesus, essa pessoa está cumprindo a profecia. Olha que interessante isso. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4. Nós lemos assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram ou morreram, todas as coisas permanecem do jeito como desde o princípio da criação. Que segunda vinda nada. Isso é bobagem. Você está falando uma coisa que é insana. Então, cada vez que você encontrar alguém que fala isso, você pode dizer: muito obrigado. Você acaba de cumprir uma profecia na Bíblia, porque ela diz exatamente isso, que nos últimos dias haveria pessoas duvidando desse evento. Muita gente duvidou do dilúvio. Sabe o que aconteceu com elas? Ou apodreceram na água ou viraram fósseis, que ainda não encontraram. Lamentavelmente foi assim. Descreram, duvidaram de um evento tremendo. Mas se nós cremos num Deus Todo-Poderoso, qualquer evento tremendo para Ele é simples. E vai acontecer. Ele prometeu. Um outro sinal do fim, lá em Mateus 24, 6 e 7, você conhece o texto, né? Diz que se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá guerras e rumores de guerras. Sabem, o século XX testemunhou duas das piores guerras da história. A primeira e a segunda guerras mundiais. Vejam, no total mais de 70 milhões de pessoas morreram, ficaram feridas ou desapareceram. O século XX foi o mais sangrento já registrado em toda a história. Mas as guerras continuam, não acabaram. A bomba atômica em Hiroshima não acabou com as guerras. O fim da Guerra Fria não deu fim às guerras. Nós continuamos ainda vivendo conflitos terríveis e rumores de guerras muito complicados, como veremos daqui a pouquinho. Outro sinal, Mateus 24, verso 7, fala que haverá fomes em vários lugares do mundo. Lamentavelmente, isso também não é um mal que já foi debelado. Existe. E na história vemos o seguinte, que os últimos 100 anos testemunharam 4 das maiores fomes da história. Rússia, 21, 33, China em 28 e 30, Bangladesh, 43 e 44. Estima-se que cerca de 20 milhões de pessoas morreram de fome nos últimos 100 anos. E atualmente bilhões de pessoas
vêm sendo privadas do alimento necessário. Falta comida? Pior é que não. Falta distribuição justa e misericórdia. E amor. E espírito de partilha. Isso falta. Infelizmente a fome é um dos sinais também da proximidade do fim, da volta de Cristo. Mateus 24, 7 também diz que haveria pestes, epidemias. É o sinal da pestilência, né? Olha só. No século passado testemunhou também uma das maiores pestilências de toda a história, a gripe espanhola de 18. Estimam-se 21 milhões de vítimas. Isso sem contar uma ameaça crescente em nosso tempo, das superbactérias. Os médicos não falam muito sobre isso, acho que para não assustar a população. Mas a coisa está bem complicada. Há doenças aí para as quais o último recurso, que é um antibiótico superpotente, já não está mais dando conta. Elas foram selecionadas. Até aquele sabonetezinho antibacteriano que você usa não é legal. Por quê? Ali diz assim no rótulo, mata 90% das bactérias. Ok, mas as 10% que sobrevivem, elas vão se tornar preponderantes, vão se multiplicar. E elas, o sabonetinho não dá mais conta. Seleção natural. E a humanidade está vivendo isso nesse momento. Os nossos últimos recursos em termos de antibióticos já não estão dando mais conta. Torça para não ter uma infecção grave. Porque esse sinal está se cumprindo. Por mais que a medicina tenha avançado, tecnologias estejam bem à frente, nós não estamos dando conta, né, desses problemas aí. Ebola, doenças sexualmente transmissíveis que estão preocupando demais. Hoje, pelo menos 3 delas, que eram muito comuns e fáceis de tratar, já são intratáveis. Muita gente nas nações desenvolvidas estão infectadas com essas doenças, que causam problemas como infertilidade, crianças com malformações e por aí vai. Complicado. Sinal dos terremotos, o que dizer disso? Mateus 24 também diz que haveria terremotos em vários lugares, né? E veja, no último século, o último século ainda testemunhou 2 dos maiores terremotos da história. Na China, 1920, 180 mil mortos. Japão, em 23, total de feridos 1,5 milhão, dos quais 200 mil morreram. O terremoto do Japão foi descrito na ocasião como a maior catástrofe desde o dilúvio. Naquele tempo ainda criam no dilúvio, né, pelo jeito. E podemos mencionar também os terríveis terremotos do Haiti, há poucos anos, e o 4º maior terremoto da história, em 2011, no Japão, com intensidade máxima de 9 graus na escala Richter. Daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico para vocês da evolução dos terremotos ao longo dos anos mais recentes. Realmente, a profecia tem se cumprido. Terremotos em vários lugares. O sinal dos tempos difíceis. Abra sua Bíblia agora em 2 Timóteo. 2 Timóteo, uma carta de Paulo. Capítulo 3, versos 1 a 3. E vejam se não é um raio-x dos tempos em que estamos vivendo. Uma descrição precisa da nossa época, porém escrito há cerca aí de 2000 anos também, né? Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Isso acontece hoje ou não? Há pessoas assim hoje? Não. Infelizmente, parece ser bem o nosso cenário, né? O cenário do nosso tempo, né? E Paulo fala então de tempos difíceis aqui, né? Por mais que se invistam aí milhões de dólares e de reais em segurança, o medo continua pairando sobre as pessoas, né? Especialmente quando se fala em terrorismo, atentados, ataques, não é? Há nações aí que são tão poderosas, mas que vivem essa paranoia, né? De quando será o próximo atentado que vai ceifar
vidas. Realmente é um problema sério. Lucas 21 fala um pouco mais sobre isso, né? Pessoas desmaiando de temor, de medo, com expectativa do que vai acontecer no futuro. Terrorismo, como eu falava há pouco, né? São problemas exatamente vivenciados aí em nosso tempo. Mateus 24, 37 a 39, ali curiosamente Jesus faz uma ponte entre um evento futuro e um evento passado. Dos dois se desconfiou. Desconfia-se da volta de Jesus, duvida-se dela, também se duvidou do dilúvio, não é? Assim como aconteceu um dilúvio, há evidências geológicas, evidências históricas desse evento, também acontecerá a volta de Jesus. E Cristo fala da licenciosidade, da imoralidade que seria constante em nossos dias. E é o que estamos vendo hoje também, infelizmente. Mateus 24, 14, ali Cristo disse aos discípulos, e será pregado este evangelho do reino em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Praticamente o último sinal a se cumprir para que Jesus volte. E o interessante é que ele está se cumprindo, né? Durante os últimos anos, por meio da página impressa, da internet, rádio, televisão, a pregação do evangelho em escala mundial se tornou uma possibilidade real, coisa que não era possível poucos anos atrás. Um único homem, uma única mulher, pode atingir uma audiência de dezenas e mesmo centenas ou até milhões de pessoas. A Bíblia está traduzida em mais de 1.300 línguas e é distribuída a uma média de 100 milhões de cópias por ano. Amém? 100 milhões de cópias por ano. No passado, você sabe, era complicado se copiar à mão, né, a Bíblia e distribuir. Cópias eram muito caras. Hoje você compra uma Bíblia popular em qualquer livraria, até supermercados, por um preço bem acessível. E se não quiser comprar, você vai à internet e baixa toda a Bíblia ali no seu celular. Que maravilha! Será que os discípulos imaginaram que um dia seria tão simples isso? Este evangelho será pregado em todo o mundo. E graças a Deus, isso está acontecendo. Agora, o interessante é que há pessoas que dizem assim, tá, até aqui você falou sobre sinais, terremotos, fomes, pestes e etc. Mas tudo isso sempre aconteceu, não é verdade? Terremotos sempre aconteceu. Desde o dilúvio para cá, sempre houve terremotos. Até no tempo de Cristo, há relatos de terremotos. Fome. Paulo fala de uma fome que aconteceu lá no tempo dele também, até coletar ofertas para ajudar os irmãos que estavam padecendo. Sempre houve fomes. Agora, o que nós temos que entender é que a Bíblia fala de um pacote de sinais. E é justamente o que diz lá em Lucas 21, 28 a 32. Ali diz assim, quando vocês virem acontecer todas estas coisas, saibam que está próximo às portas. É o sinal, todas essas coisas. Não só o pacote está acontecendo há algum tempo já, como a intensidade disso tudo é crescente. Você já percebeu? Na verdade é tão crescente, tão presente na mídia, por exemplo, que a gente já se acostumou com isso. É mais um terremoto, é mais um povo passando fome, são mais alguns milhões de refugiados fugindo do seu país. A gente se acostuma com coisas que são muito tristes. Se acostuma com os resultados do pecado, a gente meio que se torna quase insensível, dessensibilizado, anestesiado. E os sinais acontecendo ao nosso redor com uma intensidade nunca antes vista. Esse sinal, o sinal, estas coisas, talvez seja aquilo que mais aponte para a proximidade da volta de Jesus. Por quê? Tudo, ao mesmo tempo, com tanta intensidade, só pode representar alguma coisa realmente grande que está por vir. Você já se deu conta de quão frágil é o nosso planeta? E de que, na verdade, nesse exato momento, estamos sentados sobre um barril de pólvora? A gente se esquece disso às vezes. Deixa eu mostrar algumas evidências para vocês ficarem mais preocupados e ir para casa desconfortáveis. Não quero terminar com essa tônica, porque nós temos um Deus que é o Criador do universo. Mas não podemos ser ingênuos a ponto de pensar que essa Terra, este planeta, vai permanecer assim por muito tempo. Que nós estamos aqui seguros neste mundo de pecado. Não. Veja algumas coisas. 2012, nós quase fomos extintos. Sabiam disso? Quase que ninguém estaria aqui agora para ouvir essa mensagem. Por quê? Bom,
De quando em quando o Sol, ele emite acontece algumas erupções lá, e aí ele emite massa coronal, plasma, são chamadas de flares, ou tempestades solares. Em 23 de julho de 2012, ocorreu uma das mais poderosas tempestades solares dos últimos 150 anos. Só para você ter uma ideia, aqui está a Terra, ó, e aqui é uma dessas tempestades. Olha o tamanho dela em comparação com a Terra. E quando acontece uma ejeção de massa coronal como esta, partículas superenergizadas vêm em direção à Terra. Ou vão em qualquer direção. Na verdade, se vem para cá, a coisa fica meio complicada. Essa tempestade que aconteceu aí em 2012, passou raspando. Olha o que disse um cientista. Se a erupção tivesse acontecido uma semana antes, a Terra teria ficado na trajetória daquela tempestade. Por uma semana, a gente escapou de ser atingido em cheio por uma tempestade que, em 1859, se eu não me engano, aconteceu uma semelhante a essa. Todos os telégrafos dos Estados Unidos foram torrados. Só que no século XIX, as pessoas não dependiam tanto de energia elétrica, não é verdade? Os telégrafos queimaram, tiveram que consertá-los e tal. Mas se uma tempestade dessa acontecesse hoje, você pensou no caos que poderia gerar aqui? Os satélites de comunicação seriam queimados. Os transformadores explodiriam. Esqueça a internet, esqueça banco eletrônico, esqueça postos de gasolina, porque depende de energia elétrica, esqueça muita coisa. E segurança também. A sociedade ia virar um caos. Haveria saques, talvez. Violência, escuridão, falta de abastecimento de água, energia e talvez alimentos também. Já pensaram nisso? Em nosso tempo? Por uma semana, isso não aconteceu. A Terra é segura? O que você acha? Mais do que isso. Aqui está o gráfico que eu prometi mostrar para vocês. Isso aqui mostra a quantidade de terremotos entre 6 e 8 graus na escala Richter, desde 1900 até 2008. É verdade que os sismógrafos foram bastante aprimorados, e é verdade também que a população aumentou, então os estragos acabam sendo maiores e mais vidas se perdem. Mas os sismógrafos, especialmente os americanos, sismógrafos que usam sismólogos, né? Não, sismólogos que usam sismógrafos, né? Os sismólogos, eles têm acompanhado isso já há um bom tempo, documentando isso, e esse gráfico mostra a evolução desses terremotos entre 6 e 8. Vejam só, 1900, pulando para cá, 1940, 1960, 1980, 2000, 2008, e aí não tinham contabilizado em 2009, e eu não consegui um gráfico mais atualizado, mas se observar a progressão, acho que a coisa continua crescente. Há terremotos acontecendo exatamente agora em vários lugares do mundo. Alguns lugares, graças a Deus, não são habitados. Tivemos agora recentemente na Itália, uma cidade inteira foi ao chão. E então, intensidade crescente, como as dores de uma mulher que está para dar à luz, cada vez menos espaçadas as contrações, né? Aqui é uma outra situação que, se acontecer, vai ser calamitosa. Lá nos Estados Unidos tem um parque chamado Yellowstone. E debaixo desse parque, bonitinho, onde há geysers, né? Onde Zé Colmeia vive, né? Lembra do desenho antigo lá? Yellowstone, existe ali debaixo um super vulcão. E os americanos que sabem disso têm um medo tremendo de que esse vulcão um dia possa explodir. Porque se ele explodir, haverá destruição total num raio de 100 milhas e devastação massiva num raio de 500 milhas. Pensem no que isso pode representar para a economia do mundo. Porque a nação norte-americana vai entrar numa crise muito feia, muito forte. E leva a reboque todos os países. Se isso não acontecer, na costa, aqui na Califórnia, há uma falha chamada Santo André, ou San Andreas, que, segundo alguns estudiosos, né, ali pode acontecer o chamado Big One,
o terremoto mais devastador da história, que poderá levar a costa oeste americana à destruição. Né? Já fizeram um filme sobre isso, há algumas previsões, e o que é pior, faz tempo que não ocorre um terremoto lá. E quanto mais tempo passa, mais a tensão nas placas tectônicas aumenta. Quando há pequenos terremotos, isso é bom, entre aspas, porque a tensão se dissipa. Mas com o tempo, a acumulação dessa pressão torna um possível futuro terremoto pior do que se tivesse acontecido menores terremotos ao longo do tempo. E lá faz tempo que não acontece um desses. Então as previsões realmente não são lá tão alvissareiras, né, nesse sentido. Aqui uma notícia recente, no jornal The Sun. Rússia e China estão se armando, inclusive com armas nucleares, para enfrentar um possível confronto com quem? Estados Unidos. Você acha que as tensões e rumores de guerra acabaram? Não. Nesse exato momento, as nações estão se armando, se preparando, não sabem talvez exatamente para quê, mas ali estão os preparativos. Rússia e China, possíveis aliadas numa possível guerra futura. Outro evento recente, isso foi essa semana. Washington denunciou uma interceptação russa perigosa de um avião militar. Um avião americano estava... Aí sempre há os dois lados, né, contando a história. Os russos dizem que o avião americano invadiu o espaço aéreo russo, mas o fato é que a nave russa praticamente alvejou o avião americano. Quer dizer, uma guerra pode começar com um evento como esse, né? E está acontecendo. Isso, espionagens, agressões, né? São situações muito delicadas. Lembra essa notícia triste, né? Lá em Oslo, um país pacífico, mas de repente um maluco lá leva à morte várias pessoas num massacre, num atentado terrorista absurdo. E uma capa assim muito profética, né? Você vê aqui terror, ali infidelidade, corrupção, um pacote de sinais numa mesma capa. Aqui, o que eu falava há pouco, né? Ciência hoje, superbactérias, resistência a antibióticos desafia a medicina. Milhões de pessoas podem morrer nesse planeta se uma dessas superbactérias sair do controle e infectar as pessoas. E hoje, com voos, com globalização, isso se espalha muito rápido. É difícil de conter. Outra notícia preocupante. 10 de setembro deste ano, ontem, portanto, Ban Ki-moon, que é o secretário-geral da ONU, né, disse que o impacto de uma guerra com a Coreia do Norte seria muito, mas muito maior do que um conflito lá da Síria. Por quê? Porque a Coreia do Norte tem um ditador maluco que tem bombas atômicas. Só por isso. E a ONU está preocupada com a situação porque o ditador lá da Coreia andou fazendo mais testes atômicos. Está se preparando para alguma coisa. E ele é louco. E ele tem armas. E aí? Uma bomba daquela pode matar muito mais pessoas do que o ditador Bashar lá da Síria está fazendo com a população. Que é uma coisa triste, né? Vocês viram essa foto aqui? Que coisa mais triste. O garotinho que teve sua casa bombardeada lá na Síria. O Orhan. Que expressão de olhar perdido, sem esperança, sem perspectivas de futuro. Pouco antes disso, outra foto arrasou o mundo. Um garotinho que morreu afogado, tentando fugir da Síria para buscar segurança em algum lugar. No meio do caminho, o navio vira e lá se vai o seu futuro. Triste demais isso tudo, né? Está acontecendo agora, irmãos, nesse momento. Milhões de pessoas morrem, ou vivem, subsistem em campos de refugiados, sem dignidade, sem alimento necessário. E já que falamos em muçulmanos fugindo da Síria, você pode talvez perguntar, mas irmão, como que Mateus 24:14 vai se cumprir em nossos dias? A pregação do evangelho em todo o mundo. Aqui nós temos a Novo Tempo, aqui nós temos livros, temos folhetos, várias igrejas, não só a nossa, pregam da volta de Cristo, que bom. Mas e o que dizer dos muçulmanos? Dos países que são fechados à pregação do evangelho? Como essa mensagem de Cristo e da volta de Cristo vai alcançar esses milhões e bilhões de pessoas?
Até porque quando eles, lá no Oriente, né, pensam em cristãos, é isso que lhes vem à mente. Cristão, para um muçulmano de lá, que não conhece o Ocidente e que não conhece as nuances, né, do cristianismo aqui, para eles o cristão é uma pessoa que eles veem lá nos filmes de Hollywood. É alguém que bebe, que fuma, que adultera, alguém que vive em festas, em baladas e coisas assim. Quando ouvem de cristãos não querem nem saber, mas o que eu posso receber de um pagão como esse? Complicado, né? E na verdade isso aqui também cumpre profecias, né? Amantes dos prazeres. E Lucas 18:8 diz, quando o Filho do Homem vier, encontrará porventura fé na terra. Aí estão os cristãos que deveriam estar pregando a volta de Cristo, mas só vivem para os prazeres. Dizem que creem em Deus, mas a fé deles é vazia, porque não apresentam os frutos de uma fé verdadeira. Quando Cristo vier, encontrará a fé verdadeira nesse mundo? Ou vai encontrar multidões vivendo uma falsa religião, uma ilusão, uma coisa só de fachada? E às vezes nem fachada também. Lamentavelmente, esse testemunho tem chegado aos muçulmanos. Porém, graças a Deus, milagres têm acontecido lá. Ontem mesmo eu conversei um pouco com a Marisa, a nossa irmã que está trabalhando, servindo como missionária lá no Líbano, né? E eu perguntei, Marisa, a gente ouve falar algumas vezes de muçulmanos que estão tendo sonhos, né? Com Jesus, com a Bíblia. Isso é real? E ela me disse, e é maravilhoso ver isso. Ela conhece vários. Você acha que Deus deixaria pessoas sinceras, onde não há um missionário, perecer sem conhecer a mensagem dele? Sem conhecer Jesus? Quando eu penso nisso, eu me lembro dos magos lá do Oriente, né, os sábios do Oriente, para quem Deus se revelou de alguma forma. Lendo as escrituras judaicas, aqueles pagãos encontraram a luz, a verdade, e foram buscar Jesus. Eram da Pérsia, não eram judeus, eram pagãos, nós diríamos assim. Deus ama a todos, está buscando todos, de todas as religiões, de todos os países. E eu fiquei feliz de saber que, a gente já ouvia falar, mas saber que é real, que há multidões ali, nos países fechados, de confissão muçulmana, que estão sonhando com Jesus. Jesus dizendo, busque essa igreja, leia esse livro. E ela me disse, aqui na nossa igreja no Líbano, igreja adventista do Líbano, de vez em quando, aqui mais ou menos como aqui acontece, né? A gente recebe amigos que vêm porque a Novo Tempo os convidou. E aparecem aqui na igreja. Lá, quando chega um muçulmano querendo conhecer a igreja, eles perguntam, como você soube? Eu sonhei com alguém que me mandou vir aqui. Gente, isso é de arrepiar a gente, né? É de chorar, de algo tão maravilhoso estar acontecendo entre aquelas pessoas, né? Deus tem enviado missionários para lá, mas quando não é possível, Deus tem se revelado. Sabe o que acontece também? Muitas mulheres muçulmanas ficam em casa, enquanto os maridos vão trabalhar. Em casa, o Líbano é um país um pouco mais aberto, elas acessam a internet, elas conseguem sintonizar a rádio adventista e o Hope Channel em árabe, que também tem lá, a TV Novo Tempo em árabe. Muitas mulheres muçulmanas estão se tornando cristãs, adventistas do sétimo dia, só não podem contar isso para ninguém. Então, a Marisa me falou assim, olha, ali não tem nem como a gente contabilizar batismos ou conversões. No céu, nós vamos ter muitas surpresas. Muitos muçulmanos que já estavam guardando o sábado, acreditavam em Jesus e amavam a palavra, a verdadeira palavra de Deus. Que bom saber disso, né? Este evangelho do reino será levado a todo mundo. Ele está sendo levado, neste exato momento, a todo mundo. Abra sua Bíblia em Apocalipse 7, verso 1. É um texto bastante interessante e que nos dá uma resposta sobre o porquê de, embora vivamos num mundo tão frágil, que pode ser destruído por um terremoto, por um supervulcão, por uma tempestade solar, por bactérias superpoderosas, ainda estamos aqui. Contra todos os prognósticos, ainda estamos aqui. Apocalipse 7:1 diz, depois disto vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra,
conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Você que já estudou profecias, sabe que na linguagem profética, ventos representam guerras, convulsões e coisas desse tipo. Por sua misericórdia, pela misericórdia de Deus, é que ainda estamos aqui. Resumidamente é isso. Porque esses anjos estão contendo os ventos que poderiam destruir a terra, mas ainda não destruíram. Graças a Deus. Ellen White, no livro Grande Conflito, que eu recomendo a vocês, veementemente, leiam esse livro. Ela explica quem é o causador dessas tragédias, na verdade. Ela diz assim: Satanás estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto o permite Deus. Nos acidentes e calamidades, no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos, em toda parte, sob milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. Deus não causa destruição, nunca. Quem está fazendo isso? É o inimigo, que é um anjo poderoso, você sabe disso? E que, como diz ela, estudou os laboratórios da natureza, ele sabe como os elementos funcionam. E ele usa seu poder tanto quanto Deus permite para causar destruição. Então, à medida que o poder restritor de Deus for sendo retirado da terra, certamente que essas calamidades vão acontecer com muito mais intensidade. E aí vem o medo. Você fica com medo disso? Há um texto que diz assim, ó: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? Meu socorro não vem dos montes. O meu socorro vem de quem? Do Senhor que fez os céus e a terra. Não tenha medo. Não tenha medo porque antes de melhorar vai piorar um pouco mais. Mas vai melhorar. E o nosso Deus não é um Deus pequeno. Esse texto diz que é o Deus criador do céu e da terra. É o Deus todo-poderoso, criador do universo. Ele diz, não confie em coisas finitas como uma montanha, por maior que seja. Olhe para mim. Eu te tenho em minhas mãos. O mundo vai desabar, vai, mas eu vou segurar você. Mesmo que você morra. Não foi o que Jó disse? Ainda que eu morra, ou que ele me mate. Com esses olhos, eu verei a Deus. Você estará seguro sempre se você confiar no Deus Criador dos céus e da terra. Não tenha medo de tempestades solares, porque Deus criou o sol. Não tenha medo de terremotos, porque é Deus quem te sustenta. Não tenha medo. Por que Deus diz tantas vezes na Bíblia, não tema? É porque Ele é o nosso Criador. E estará conosco para sempre. Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação do século. Isso quer dizer o quê? Até o fim. Ele nunca vai nos abandonar. O Senhor não demora. A pergunta que alguns fazem, por que não voltou ainda então? Se tudo está acontecendo, se terremotos, inundações, ciclones, pestes, se tudo está acontecendo exatamente agora, por que Jesus não voltou ainda? Por que não voltou no passado? Por que não voltou esse ano? Por quê? Talvez esse texto seja a resposta. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Quer saber? Talvez Jesus não tenha voltado por sua causa. Nossa, eu sou tão importante assim para retardar o relógio de Deus? Cada alma é importante para Jesus. O Senhor não vai retardar sua promessa além de um período que Ele estabeleceu, mas Ele é paciente e aguarda o quê? Que você se entregue a Ele. Eu quero contar uma história para encerrar essa mensagem.
de um rapaz chamado William Bittencourt. Essa foto é de 1994, eu ainda namorava a Débora, e tem algumas diferenças ali, eu reconheço, mas Jesus vai voltar e vai reformar tudo de novo, né? Mas o fato é que eu conheci o William na escola em que eu fiz o ensino médio. Eu era recém-convertido nesse ano, eu tinha 2 anos apenas de batizado como adventista. E a professora de religião na escola em que eu estudei, fiz um curso técnico de química, me convidou um dia para fazer uma palestra sobre Apocalipse na sala dela. Porque uma aluna fez uma pergunta, ela não sabia responder, e ela sabia que eu tinha estudado Apocalipse com os adventistas. E ela então me convidou para fazer uma palestra. Eu fui, fiz, mas tentei cavar algo mais. Disse assim: professora, você não gostaria que eu continuasse apresentando alguns temas dessa natureza aqui para os seus alunos? Ela gostou da ideia porque ela ia receber o salário e eu ia dar aula para ela. E então deu certo. Eu passei toda sexta-feira à noite, quando eu voltava da minha faculdade de Florianópolis, eu ia para Criciúma, minha cidade natal, ia para aquela escola e dava aula no lugar da professora. Seminário Revelações do Apocalipse. O estudo foi prosseguindo. Alguns pais começaram a reclamar daquelas aulas. Não sei se do professor ou do conteúdo. Quero crer que fosse o conteúdo. E pediram que eu parasse com aquilo. Mas tinha um aluno na classe que manifestava um interesse especial nas minhas aulas. O William. Tinha o cabelo aqui pelos ombros, adolescente, meio revoltado com a vida, mas ele gostava daquele conteúdo. E como eu descobri depois, ele morava perto de minha casa, a gente tomava o ônibus, desembarcávamos no ponto e íamos conversando ainda por algum tempo, até chegar à casa dele. Depois de algum tempo, o William já não ia mais apenas conversando comigo pelo caminho, ele ficava na minha casa e nós continuávamos estudando a Bíblia até madrugada, muitas vezes. Resultado, depois de alguns meses, o William se converteu. Com 15 anos. Ele foi batizado lá em Criciúma, na Igreja Central, e era um jovem assim muito ativo. Estudava muito a Bíblia, lia vários livros, tudo que eu dava nas mãos dele ele lia, devorava. Mas ocorre que, com o tempo, eu precisei ficar mais em Florianópolis, por conta da faculdade, por conta de uma moça que eu conheci lá. Depois eu casei com ela também, né? E aí não voltava mais tanto, não é culpa dela, né? As coisas são, infelizmente, os caminhos das pessoas, eles tomam rumos diferentes. E o William começou a se relacionar de novo com seus amigos do passado. Aos poucos ele foi se afastando da igreja. E para encurtar a história, ele acabou abandonando a igreja. Foi muito triste isso. Me lembro que uma noite ele foi à minha casa e nós choramos juntos. Ele dizia assim: eu preferia não ter conhecido tudo isso, porque agora eu não sou feliz nem lá fora e nem aqui dentro. Eu não sou mais feliz. Eu não queria que você tivesse me falado essas coisas. E eu chorei junto, porque eu disse: William, eu te apresentei o que eu tinha de mais precioso. Jesus, a verdade, a Bíblia. Eu não podia fazer diferente. E eu vou orar por você, William, para que Deus não te dê sossego, não te dê paz, enquanto você não voltar para Jesus. E os anos se passaram. 5, 10, 15 anos, 16 anos. E um dia eu recebo um e-mail do William. E no e-mail ele me contava a história do que tinha acontecido ao longo desses anos em que eu estive orando por ele, sem saber o que estava acontecendo. O William sempre foi um jovem muito ambicioso. O sonho dele era fazer uma faculdade, ganhar muito dinheiro, ter uma família, e ele conseguiu realizar isso. Ele estudou direito, administração, abriu uma firma em Criciúma, comprou um apartamento de cobertura, se casou, teve um filho, carro importado, tudo o que ele queria ele teve. Mas um dia eu recebi esse e-mail e ele dizia assim: nesses anos todos, eu não me sentia feliz. Um dia eu estava no meu escritório e chegou um senhor, um cliente. E conversamos sobre negócios e de repente, do nada, ele me perguntou: William, você tem religião? O William disse assim: eu já tive. Há um bom tempo eu fui adventista. William, eu sou adventista.
Eu não creio em coincidências, eu creio na providência. Eu sou adventista. Por que você não volta para a igreja, William? Eu vou trazer aqui na sexta-feira o pastor para conversar com você. O William ficou meio desconcertado, mas aceitou. Naquela sexta-feira o pastor o visitou. Marcaram de estudar a Bíblia. Não precisou muito, porque ele já conhecia praticamente tudo, né? Estudaram algumas lições. O pastor fez um apelo. Mas antes de eles tomar essa decisão final, aconteceu uma coisa muito interessante. Ele aceitou o convite para ir à igreja. Pela primeira vez em 16 anos. Ele entrou naquela igreja, disse que sentiu alguma coisa muito especial, porque fazia tempo que ele não entrava, mas aquela igreja era a igreja em que ele tinha sido batizado, com 15 anos. Naquele dia, um pastor de fora estava pregando. E pregou, sabe sobre o quê? O jovem rico. O jovem rico. O William disse para mim que ele chorava o culto inteiro, porque ele se viu naquela mensagem. Quando chegou em casa, ele correu para o quarto, não viu ninguém, não quis ver ninguém, se jogou de joelhos ali à beira da cama e disse assim: Senhor, eu entendo que tu estás me chamando, porque não é possível que eu vá à igreja e ouça uma mensagem que descreve a minha vida, mas eu quero um sinal a mais. Eu quero abrir a tua palavra agora e quero que tu fales comigo. Deus às vezes fala desse jeito também, né? Ele abriu a Bíblia, abriu os olhos, o jovem rico. 1000 e tantas páginas. O jovem rico. William se entregou. Foi batizado, e aqui temos uma foto dele, em 2009. Realmente um momento maravilhoso. Hoje o William é ancião da igreja lá em Criciúma. É um missionário de Deus. Tem uma família linda. Deus lhe deu um novo casamento abençoado. O William é um servo de Deus. Eu entendo que Deus nos dá segundas, terceiras chances, quartas chances, né? E tem muita paciência conosco. Graças a Deus, Deus esperou pelo William por mais de 15 anos. E hoje ele tem uma nova vida. Eu não sei quantos anos você tem relutado em voltar para Jesus. Eu não sei quantos anos você tem relutado em deixar de ser aquele cristão que vive ao sabor do vento, né? Para ser um cristão de verdade, um cristão comprometido, um cristão que anda com Cristo todos os dias. Só existe felicidade quando estamos com Jesus. O William me disse assim: olha, Michelson, eu tinha um apartamento de cobertura, carro do ano, mas eu nunca fui feliz. Tudo o que eu queria eu tive, eu obtive, mas eu nunca fui feliz. Agora eu sou feliz, ele diz. Agora eu sou feliz. Você quer ser feliz? Quer ter segurança de que ainda que esse mundo desabe ao seu redor, você estará seguro nas mãos de Deus? Se entregue a Jesus. Não demore mais. Não faça como ele, esperando 15 anos. Para que esperar para ser feliz? Para que esperar para se sentir seguro, em paz? Eu quero te convidar essa noite a fazer uma reentrega do coração a Jesus. Pode ser? Eu não sei se estou falando aqui para alguém que está afastado da igreja. Se estou, esse convite é bem para você. Eu não sei se eu falo aqui para alguém que não foi batizado ainda por imersão. Se estou, esse convite é bem para você também. E se falo para alguém que já está na igreja há um bom tempo, mas que sente que precisa se preparar devidamente para esperar Jesus voltar, porque está próximo, você percebeu? Esse convite também é para você. Eu vou convidar aqui a Josiane, ela vai cantar uma última música que fala dessa esperança da volta de Jesus. E eu gostaria que você desse a Deus uma chance, uma oportunidade de tocar a sua vida, tocar seu coração. Que você abra o coração e a mente para o chamado que Deus vai fazer para você. Eu creio muito nesses momentos de apelo, sabe por quê? Porque eu sou resultado disso também. Eu me lembro até hoje de uma vez em que eu estava em Criciúma, num ginásio de esportes, onde houve um congresso da igreja lá. Um pastor pregou sobre a volta de Jesus, os sinais da volta de Jesus. E no final um conjunto cantou. E ele fez o convite e eu fui lá na frente. E foi maravilhoso. Eu estou aqui hoje. Eu tenho essa esperança hoje. Porque um dia eu aceitei o convite de Jesus para estar pertinho dele. E eu quero que você tenha esse mesmo privilégio que eu tive
há mais de 20 anos, de entregar sua vida a Jesus. Quando você perceber que Deus está chamando você para essa entrega, enquanto a Josi canta, não demore. Vem aqui à frente. Nós vamos terminar com uma oração de consagração, pedindo que Deus nos guarde em suas mãos até a volta de Jesus. Tá bem? Não endureça o coração. Não deixa para depois. É agora. É nesse momento. Existe um céu que meu Jesus preparou para mim, mas nunca pude imaginar o que estava a me esperar neste meu novo e lindo lar. Belos jardins, lagos de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos, irmãos, por quem sempre orei, e os que dormiam no Senhor agora cantam em louvor, glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eterno amor que me salvou. Ele espera por você. Em breve não será preciso mais sonhar. Nós poderemos abraçar o nosso Salvador. Em breve essa cena que para nós é tão querida e tão aguardada será realidade. E poderemos abraçar o nosso Salvador.
agradecer por tudo que Ele fez e tem feito em nossa vida. Eu queria orar por aqueles que realmente querem fazer uma entrega especial a Jesus. Você ficou em pé porque eu creio que você quer reconsagrar sua vida a Jesus. Mas o convite agora é para pessoas que vão dar um passo ainda mais corajoso. Há alguém aqui entre nós que não passou pelo batismo nas águas e gostaria de, num momento futuro, não vai ser agora naturalmente, entregar a vida a Jesus dessa forma, sendo batizado nas águas, selando a vida com Cristo para estar preparado para a volta dele? Há alguém aqui que quer vir à frente para uma oração especial? Há também alguém, quem sabe aqui, que andou longe de Deus, quer dentro, amém, irmã? Deus te abençoe muito. Parabéns pela coragem. Vai fazer diferença em sua vida, tenha certeza. Alguém que, quem sabe, se sente longe de Deus, mas quer se aproximar, Deus seja louvado por sua decisão também. Quer se aproximar de Jesus, quer fazer uma reconsagração da sua vida por meio de uma oração de entrega nesse momento. Mais uma jovem vindo aqui, que Deus te abençoe muito. Deixa eu cumprimentar vocês aqui, porque eu me lembro de quando eu passei por isso. Foi muito especial na minha vida também. Deus abençoe você. Deus abençoe, irmão. Mais alguém quer se unir aqui a esse grupo de corajosos que desejam entregar a vida? Há juvenis também vindo aqui, que momento especial, né? Porque é nessa fase da vida que a gente se apaixona por Jesus e deseja se entregar a Ele também. O papai está trazendo aqui junto. Deus abençoe vocês também, tá? Fiquem sempre firmes aqui nesse caminho. Eu quero orar por essas pessoas, mas nesses momentos eu me sinto assim um pouco preocupado, porque se há alguém lutando aí, pensando se vem ou não, oro, talvez a pessoa volte para casa pensando assim, mas por que eu não fui lá na frente? Por que eu não recebi aquela oração? Então eu vou esperar mais alguns segundos, porque pode ser que tenha mais alguém aqui receber essa oração. Tem mais uma moça aqui vindo. Jesus está voltando, já percebeu, né? E Ele quer levar um povo especial com Ele para o céu. Amém. Tinha alguém. Deixa eu ver isso aí. Eu posso orar? Eu quero dar um abraço aqui num amigo que eu convidei e veio. Johnny. Deixa eu abençoe, meu amigo. Conheço o Johnny já há alguns anos. É o dono da locadora onde eu alugo os meus filmes escolhidos a dedo. E é um homem de Deus. E hoje, a gente conversávamos essa semana, né, Johnny? Sobre fé, sobre vida espiritual. E o Johnny me disse, eu quero levar mais a sério, né? As coisas de Deus. E ele veio com a esposa aqui nessa noite. Eu fico feliz por ter aceitado o convite. E eu creio que esse momento foi preparado para todos vocês e também para esse meu amigo especial. Posso orar por vocês? Por todos nós? Feche os olhos. Santo e bondoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque nessa noite sentimos o Teu Santo Espírito trabalhando no coração de pessoas queridas, especiais, pelas quais Tu morreste, pelas quais Tu deste o Teu sangue, a Tua vida. Pessoas que Tu queres ver preparadas para Te receber quando voltares em breve. Ó Pai, opera na vida de cada um desses Teus filhos, para que possamos ter a certeza do Teu perdão, da restauração e da vida eterna. Obrigado porque os sinais anunciados em Tua palavra mostram que a Tua vinda está muito próxima, que em breve não precisaremos mais sonhar, porque Tu estarás diante de nós e poderemos Te abraçar, poderemos desfrutar dessa realidade. Ajuda-nos a crer em Ti, a saber que de Ti vem o nosso socorro, de Ti vem a nossa esperança. Dá-nos a Tua paz, uma semana cheia de vitórias espirituais. Nós Te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.